Então, na aula passada, a gente começou a trabalhar, né, a base da supersimetria em 2 dimensões e nós trabalhamos, sobretudo, né, com os espinores de Majorana. Então, nós estamos tentando formular uma supersimetria numa formulação, né, estamos tentando formular a supersimetria numa descrição de superespaço, onde a coordenada espinorial do superespaço é a coordenada de um espinor de Majorana, né? E aí a gente viu que podia fazer a expansão, né? A expansão do chamado supercampo escalar, não sei se eu chamei de S ou de Φ. Nós tínhamos um supercampo escalar que a gente representou desse modo aqui, vamos chamar de Φ, né? Um supercampo escalar que pode ser real ou complexo, não importa. Então esse supercampo aqui tem a componente escalar, tem a componente, aí a gente vai fazendo a expansão em θ, que é um espinor de Majorana, anticomutante. Então a gente ficou aqui com algo desse tipo assim, θ barrado psi de x, né? Como esse espinor é Majorana, né? θ barrado, na verdade, é ligado ao θ. Isso aqui fica. Lembrar que um espinor de Majorana, θ, né, é igual a C, θ barrado, transposto. Então, se eu transpuser essa equação aqui e multiplicar por C transposto, que é menos C, multiplicar por C é menos 1, tem um sinal menos aqui, isso aqui é o θ barrado. Então, na verdade, né, eu quando faço essa expansão não preciso expandir em θ, basta expandir em θ. O θ é θ barrado, porque o θ barrado está ligado ao θ. Um espinor de Majorana, a gente tem essa relação. Então, quer dizer, esse bilinear fermiônico aqui, que é um θ barrado alfa, psi alfa, né? Isso aqui é a mesma coisa que, então isso aqui é um θ barrado alfa, então isso aqui é um θ barrado alfa, então isso aqui é um θ barrado igual a menos θ transposto C menos 1. Então, θ barrado alfa é menos θ transposto θ C menos 1 beta alfa. Posso escrever desse modo assim. Então, isso aqui é a mesma coisa que... Opa, perdão, menos θ, né? Transposto, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que menos θ beta C beta alfa psi alfa. Então, quer dizer, expandir em θ barrado é a mesma coisa. Isso só estou querendo chamar a atenção para esse fato aqui, certo? Então, basta colocar esse termo, que é que é o termo em θ. Não posso mais colocar nada linear em θ. E aí depois eu posso colocar o termo que é quadrático em θ, que é mais θ barrado θ, e aí aqui eu coloco, vamos chamar aqui um f de x. Observe só uma coisinha, eu chamo um pouquinho a atenção disso, porque às vezes é onde as pessoas se ficam apresentando um pouquinho mais de dificuldade, que é nessa parte espinorial. Lembrar o seguinte, quem é θ barrado, θ também, de novo, em termos de espinores maiores, isso aqui a gente escreve desse modo, ó. θ barrado, θ. Mas aí nós acabamos de ver que o θ barrado é menos θ transposto C é menos 1 θ. Então essa expressão pode ser escrita assim, ó, menos θ transposto, né? Então, beta C é menos 1 beta alfa θ alfa, certo? Então, agora, como esse objeto aqui, então a gente pode escrever isso aqui dessa maneira, ó, menos C é menos 1 beta alfa beta alfa. Isso aqui é antissimétrico, θ alfa, θ beta anticommutam, só tem dois valores. Então isso aqui, aqui na verdade eu posso escrever assim, né? Quer dizer, lembrando também que a matriz de conjugação de carga em 2 dimensões, né, é o epsilon, é o Leibniz,
é 0, 1, menos 1, 0. Portanto, o inverso dela é menos ela. Menos epsilon, né? É 0 menos 1, 1, 0. Então, C menos 1 é o menos epsilon de leve-divo. Então, isso aqui é o epsilon, beta alfa, beta beta, beta alfa. Então, isso aqui vai dar teta 1, teta 2, mais teta 2, teta 1. Então, tem um sinal, vai ter um fator 2 aqui. Quer dizer, isso aqui, na verdade, é 2, teta 1, teta 2. Então, na verdade, quer dizer, em duas dimensões, né, um espidor de Majorana, teta barrado é igual a 2, teta 1, teta 2. Então, por isso que normalmente a gente coloca aqui esse termo meio. A gente coloca aqui mais meio do teta barrado teta. Certo? Colocou meio de teta barrado teta, só para não contar duas vezes. Se vocês quiserem abrir isso aqui, para não ficar teta 1, teta 2, mas 2, teta 1, teta 2, vai ficar teta 1, teta 2 direto, tá certo? Então, só por isso que a gente coloca isso aqui assim. Só uma explicaçãozinha rápida, né, para justificar esse fator meio. Então, se esse supercampo aqui, que é um supercampo de natureza escalar, ele é um escalar de Lorentz, né? Então, esse supercampo escalar de Lorentz, ele tem essa expansão aqui. Se ele for complexo, simplesmente, se ele for real, φ é real. E aí, teta barrado, psi, né? Se teta é Majorana, né? E eu quero que esse termo aqui seja real, né? Se eu pegar isso aqui, teta barrado psi complexo conjugado. Isso aqui é a mesma coisa que psi barrado teta. Mas nós já aprendemos que para um par de espidores de Majorana, que são anticomutantes, né? Isso aqui é a mesma coisa que teta barrado psi. Então, para que esse termo aqui seja, estou colocando essa hipótese, se esse supercampo aqui é real, então esse cara aqui é real. Então, esse termo aqui automaticamente é real. Então, isso aqui tem que ser real. Então, o que eu quero para esse supercampo ser real, eu quero que esse termo aqui seja real. Mas esse termo aqui se torna automaticamente real, já que teta é Majorana, se o psi for Majorana. Então, para esse supercampo aqui, nós temos esse supercampo real, esse campo real, esse campo escalar também real, e esse campo aqui Majorana. Então, o espinor é de Majorana nesse caso. Porém, se esse espinor aqui for complexo, se esse supercampo escalar for complexo, então esse campo aqui é complexo. Isso aqui é Majorana. Então, o psi pode ser um espinor de Dirac, né? Pode ser Dirac ou pai, e basta que seja um espinor complexo, que não seja sujeito à condição de realidade. Esse é complexo. Então, não tem problema. Aí nós começamos a estudar na aula passada a formulação em que eu tivesse um supercampo espinorial. Então, nós começamos a fazer essa expansão. Então, nós devemos expandir em teta, né? Com um índice espinorial. Então, a gente começava por aqui. Eu pegava o espinor, que eu não sei se eu chamar de psi alfa de x. Depois, eu posso pegar um termo aqui, que vai ser mais, por exemplo, né? Alguma coisa do tipo isso, teta barrado. Posso pegar alguma coisa desse tipo assim, teta barrado, vamos chamar aqui de um x, não vamos chamar de x não, vamos chamar de um sigma, não vamos chamar de sigma não, vamos chamar de um ômega, teta barrado, ômega alfa, podemos colocar aqui teta alfa, talvez seja necessário, posso colocar aqui um teta alfa, deixa eu ver aqui, vou botar aqui alguma coisa do tipo teta barrado, sigma alfa, por exemplo. Ômega alfa, perdão. Então, esse termo aqui, claro, como isso aqui tem um índice espinorial, aqui também tem um índice espinorial implícito. Eu poderia escrever isso aqui do tipo, na verdade, teta beta, né? Posso escrever isso aqui desse tipo, teta beta, por exemplo, um ômega alfa beta. Pode ser um modo de
escrever isso aqui, né? Isso. E aí, a gente pode, basicamente isso aqui. Acho que isso aqui vai conter tudo. Vamos ver, esse aqui tem 4 componentes, né? Esse aqui é uma matriz 2x2 no índice espedorial. Então, esse aqui tem 4 componentes. Agora, eu poderia escrever isso aqui desse modo, θ barrado, θ. E aqui vamos dizer um zeta alfa. Vamos só olhar aqui isso aqui da seguinte maneira. Esse cara aqui é uma matriz 2x2, ela pode ser escrita numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Tem 4 componentes aqui. Aqui nós temos 2 componentes fermiônicas, 2 componentes fermiônicos, e aqui a gente tem. Agora, a parte antissimétrica disso aqui é um epsilon alfa beta. Tá certo? Então, a parte antissimétrica, né? Então, a parte antissimétrica é um epsilon alfa beta vezes um escalar. Certo? Então, de qualquer maneira, eu poderia escrever isso aqui como sendo θ alfa, né? Vezes um escalar, automaticamente um θ alfa vezes um escalar, e vai dar uma matriz simétrica, uma matriz simétrica 2x2. Uma matriz simétrica 2x2. Tem 3 elementos, né? Que é o que acho que a gente fez na aula passada. Então, vamos ver só como é que eu parametrizei na aula passada. Só para ter finalzinho de Suzy aqui, para a gente ver como é que parametrizou. Essa aula é a 5, né? Tá certo. A gente acabou parametrizando, vou botar aqui. Basicamente, gama alta, certo? Teta beta aqui, certo? Eu acho que aqui ficou realmente redundante essas duas coisas, é isso mesmo. Mas vai ficar isso aqui. Na aula passada, na aula passada eu acho que eu tinha introduzido um termo que era, quer dizer, eu tinha introduzido alguma coisa assim, ó, teta alfa vezes um escalar, vamos chamar esse escalar aqui de S, por exemplo. E depois nós introduzimos alguma coisa, foi assim, a gente pode até escrever agora, a gente escreve alguma coisa assim, θ barrado, gama mi c, delta aqui, alfa beta, e aqui um vetor, sei lá, ômega mi, alguma coisa eu tinha feito assim. Eu acho que isso aqui é redundante, eu acho que, deixa eu apagar isso aqui. Eu acredito que essa maneira aqui seja a melhor maneira de escrever, porque quando a gente decompuser essa matriz aqui, uma parte simétrica e uma parte assimétrica, eu vou ter automaticamente alguma coisa linear em θ com um escalar e vai me sobrar. Deixa eu apagar isso aqui só. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos dizer que a gente queira escrever isso desse modo. Não é que se eu quiser escrever isso aqui desse modo, a gente pode decompor. Escrever esse termo aqui assim, porque basicamente eu tenho que ter aqui esse índice espinorial. Então, esse índice espinorial aqui tem esse índice espinorial aqui. Eu tenho que ter uma expressão que é linear em θ. Então, o termo que eu tenho, como θ barrado e θ são proporcionais, não preciso escrever θ barrado separadamente de θ. Um termo em θ barrado ou um termo em θ já resolve tudo. Então, eu resolvi colocar assim, θ barrado e aqui um objeto com um índice espinorial. E aqui sim, o escalar, θ barrado θ, aqui a gente está até colocando um fator meio, e aqui o outro espinor. Agora, esse termo aqui, a gente pode escrever desse modo. Isso aqui é θ barrado, beta, ômega, beta alfa. Esse cara aqui tem que ter um índice contraído espinorial. Esse índice aqui é o índice livre, mas tem um índice espinorial contraído. Quer dizer, na verdade, esse ômega é um objeto, quer dizer, um tensor de rank 2 nos índices espinoriais, né? Então tá certo, vou colocar a coisa desse modo assim. Então agora eu posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira. Esse ômega beta alfa, ele pode ter uma parte simétrica em beta alfa e uma parte antissimétrica em beta alfa. A parte antissimétrica é uma matriz 2x2 antissimétrica. Então, qualquer matriz 2x2 antissimétrica é proporcional ao leve típico. Ela tem que ser do tipo 0, x menos x, 0. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo um epsilon beta alfa vezes um escalar S.
Porque toda matriz antissimétrica de rank 2 tem essa estrutura. Então ela é proporcional ao epsilon. A matriz 0, 1, menos 1, 0. Então estou colocando aqui. E aqui é a parte simétrica. Agora, nós tínhamos visto também na aula passada que essa matriz, a combinação, né? C, gama mi transposto, C menos 1 é menos gama mi, devido às propriedades da matriz de conjugação de carga. Então, C gama mi transposto é menos gama mi C. Então, isso aqui é a mesma coisa, né? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que a matriz gama mi C transposta. Isso aqui dá C transposto, que é menos C, gama mi transposto. Então, devido ao fato de ser antissimétrica, a gente tira que essa matriz aqui tem essa propriedade. Né? Então, isso aqui, esse sinal menos é igual a isso. Então, isso é igual a isso, ou seja, a matriz gama mi C é simétrica. Então, isso aqui é uma matriz simétrica do espaço espinorial. Então, eu posso escrever esse termo aqui, por exemplo, como se fosse alguma coisa do tipo assim. A mi, eu posso colocar assim, gama mi C beta alfa vezes 1 mi. Certo? Porque se isso aqui é uma matriz simétrica, isso aqui vai ter 3 elementos. Vai ter um elemento assim, isso aqui vai ser, por exemplo, um alfa, beta, gama. Isso aqui, em princípio, essa matriz é uma matriz simétrica. Né? Perfeito, a matriz simétrica tem essa estrutura aqui. Se eu estou em 2 dimensões, esse cara aqui pode ser A0 ou pode ser A1. Eu posso fazer isso, então eu vou poder pegar a matriz gama 0 C vezes A0 mais gama 0 C vezes A1. Então isso aqui me dá 2 elementos. Tem que ver se, talvez, essa matriz aqui tem 3 elementos independentes, mas essa aqui teria 2 elementos independentes, que só apareceria o A0 ou A1, a gente deve ter que ter uma propriedade de traço. Deixa eu apagar isso aqui. Vou ver se essa matriz aqui, né, a matriz gama mi C, é uma matriz simétrica, mas vamos ver qual é o traço dela. Então, a gente estava trabalhando nessa, vamos pegar a representação, por exemplo, de Dirac, né? A gente está com a matriz gama 0, que vamos pegar, por exemplo, a matriz gama 0 igual a sigma C, vamos pegar assim. Você vai pegar a matriz gama 0 igual a sigma C, que é 1, 0, 0, menos 1. Fazer isso. E pegar a matriz gama 1, vai ter que ter quadrado igual a menos 1, vamos pegar a matriz gama 1 igual a I sigma Y. Aí vai ficar 0, vai ficar 0, 1, menos 1, 0. Então essa matriz tem quadrado 1, essa matriz tem quadrado menos 1, elas anticommutam, então beleza. Isso aí fecha uma álgebrazinha de Clifford, claramente, né? Então se a gente pegar agora essa matriz C, gama 0 transposto, C menos 1 igual a menos gama 0. A matriz gama 0 é simétrica. Para gama 0, essa relação aqui é simétrica. Então, C gama 0 é igual a menos gama 0 C. Para a matriz gama 1, que é antissimétrica, a relação fica C gama 1 igual a gama 1 C. Então, a gente pode pegar essa matriz aqui, né? Então, essa matriz aqui, C, ela vai ter que comutar com gama 1 e anticomutar com gama 0. Então, uma matriz que comute com gama 1 e anticomute com gama 0, ela deve ser proporcional a gama 1. A matriz que satisfaz essa propriedade, né? Então, ela vai ser, essa matriz aqui comuta com essa e anticomuta com essa. Então, se C é igual a gama 1, né? Então, quando a gente pegar essa relação aqui, a gente vai ter gama 0 C, então gama 0 C, gama 0 C é gama 0 gama 1, certo? Então, tá? Gama 0 gama 1, certo? Se eu pegar C igual a gama 1,
resolve a minha questão, né? A matriz gama 0, C é gama 0, gama 1. Mais gama 0 vezes gama 1 é sigma Z vezes I sigma I. Aí, sigma Z, sigma I. Mas sigma Z, sigma I é I sigma X. Então, essa matriz aqui é menos sigma X, certo? Isso é a matriz gama 0, C. Então, isso aqui me produziria. Então, essa matriz aqui tem traço zero, realmente. Aí, agora, se eu pegar a matriz gama 1, C, vai ficar gama 1 ao quadrado, que é a identidade. Então, isso aqui me daria o seguinte: gama 0, C, ela me daria menos sigma X, gama 0 vezes a 0. Então, eu colocaria menos a 0 aqui e menos a 0 aqui. Quando eu pegar a matriz gama 1 vezes C, gama 1 é o próprio, C é o próprio gama 1. Então, gama 1 ao quadrado é menos 1. Né? Então, eu teria menos a 1, menos a 1. Certo? Então, a gente vê que essa matriz aqui, ela tem dois elementos. Ela teria isso aqui, seria menos a 0, seria o a 0 aqui e o a 1 aqui. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: essa matriz aqui é simétrica e eu estou contraindo com esse anel aqui. Então, eu tenho, só foi 3 em 2 dimensões, quer dizer, basicamente, o que a gente teria, né, quer dizer, o que eu estou me perguntando é, a matriz simétrica mais geral que eu poderia escrever em 3 dimensões, que seria uma matriz simétrica, 2 por 2, tá certo? Que eu posso escrever como sendo uma matriz proporcional. A matriz proporcional é a identidade, que é o que vai trazer o traço, certo? Vou colocar assim. E a matriz de traço nulo. Vamos pensar mais um pouquinho aqui, se vai valer a pena. Quer dizer, quando eu pegar essa matriz aqui, decompuser numa parte e decompuser na parte do traço, né? Eu teria isso aqui. Vamos separar essa matéria. Vamos pensar aqui se isso estaria pegando uma matriz simétrica, traço nulo. Se fizer uma transformação, a gente tem que pensar o seguinte: o que está em jogo aí é a covariância de Lorentz, né? Então, se nós pegarmos uma matriz, porque eu estou no setor espedorial, se eu pegar uma matriz espedorial 2 por 2, a propriedade do traço. O traço, se isso aí é invariante. Então, quando eu faço uma transformação de Lorentz, aí, no espaço de coordenadas, eu vou fazer uma transformação no setor espedorial. Isso, vamos dar uma olhadinha como é que fica o gerador. Quem é o gerador do grupo de, deixa eu apagar aqui. Quem é o gerador do grupo de Lorentz na representação espedorial? Já sabe, o gerador do grupo. Eu estou em 2 dimensões, eu só tenho um gerador só, meu grupo de Lorentz é o SO11. Né? Então, meu gerador do grupo de Lorentz vai ser, como sempre, I sobre 4. É o meu sigma mini. I sobre 4, comutador de gama mi com gama mi. Nesse caso, eu só tenho um gerador, porque meu grupo é o SO1, é mediano. Então, o sigma 0,1 é I sobre 4, comutador de gama 0 com gama 1. Tá certo. Gama 0 é o próprio sigma 0. E gama 1 é o I sigma Y. Vou colocar assim. Então, meu gerador do grupo de Lorentz, nesse caso, é I2 dá menos 1, então vai ficar menos 1 quarto. E o sigma Z, sigma Y, é I sigma X. Então, o computador de sigma Z com sigma Y é 2I sigma X. Vai ficar menos I sobre 2 sigma X. Então, esse nosso gerador do grupo de Lorentz, vou colocar aqui, ele é menos I sobre 2 sigma X. Então, se eu fizer uma transformação de Lorentz no espaço espedorial, eu estou fazendo uma transformação gerada por esse objeto aqui. Perfeito. Então, cada índice espedorial se transforma, né, com essa matriz aqui, sigma X, nesse caso.
Então a pergunta é, se a gente pegar, como no caso do SON, quando a gente faz o grupo SON, por exemplo, né, se a gente pegar uma matriz que é simétrica segundo o SON, o que a gente faz sempre? A gente decompõe uma matriz simétrica de traço nulo e joga aqui o traço, 1 sobre N, identidade, e aqui o traço de N. Então a gente sabe que o traço de uma matriz ele é invariante de SON. Quando eu pego o traço de uma matriz, né, vai transformar uma matriz, a nossa matriz em linha, ela vai ser S, transformação N, S transposto. Então, N linha, então, quer dizer, se eu traço de N linha, né, uma matriz de rank 2, tensor de rank 2 se transforma desse modo. Então, o traço devido à propriedade cíclica, o traço de N' é igual ao traço de N. Então, o traço da matriz é um invariante. E a matriz, se ela tem traço nulo, ao fazer uma transformação de Lorentz, ao fazer uma transformação de SON, ela continua com traço nulo. Então, isso aqui é um conceito, é uma representação irredutível nesse sentido. Se eu tiver uma matriz de traço nulo e eu fizer uma transformação de SON, o traço dela continua sendo nulo. Agora, nesse caso aqui, esse objeto aqui é um objeto com uma matriz simétrica do setor estrutural. Só que a transformação, nesse caso, é uma transformação com esse gerador aqui. Né? Então, nossa transformação nesse sentido estrutural, vamos colocar aqui essa nossa matriz, a matriz que representa o grupo de Lorentz SO grupo 1 na representação estrutural vai ser exponencial de I parâmetro, nesse caso só tem um parâmetro só, vamos dizer, um parâmetro ômega, que a gente chama, ou um parâmetro θ, não importa, e o gerador, menos I sobre 2, sigma x. Então a gente vai ter uma matriz gerada dessa forma, aqui vai ficar θ sobre 2, sigma x. Então isso aqui é o que me representa o grupo de Lorentz nessa representação estrutural. Essa matriz aqui tem traço nulo. Então, essa matriz aqui tem determinante 1. Né? Essa matriz tem determinante 1, beleza. Agora, qual é a propriedade dessa matriz aqui? Essa matriz aqui, se ela tem traço nulo, ela tem determinante 1. E se ela é propriedade de ortogonalidade, está ligada à propriedade, a matriz ser ortogonal de traço nulo. Então, tá, a matriz tendo traço nulo que garante determinante 1, tá certo. E se essa matriz aqui, o transposto dessa matriz exponencial de θ sobre 2, o transposto dessa matriz é sigma x. Então, essa matriz multiplicada pela sua transposta, quer dizer, essa matriz aqui não é uma matriz de SON, não tem propriedade, só tem propriedade de ter determinante igual a 1, é uma matriz especial. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o que nós estamos dizendo é que essa transformação, quer dizer, quando eu faço essa transformação estrutural, vamos botar aqui, a questão nossa aqui é uma questão só tensorial, vou decompor isso aqui. Eu teria exponencial de θ sobre 2 sigma x. Isso aqui representa, a pergunta é, se eu fizer uma transformação agora de Lorentz nesse objeto aqui, eu vou transformar em duas matrizes desse tipo aqui. Tá certo? Então o traço, né, a pergunta é, se essa matriz fosse ortogonal, o traço dela é igual a o transposto dela seria inversa. Isso ainda garantiria, né? Então não é óbvio que essa decomposição que nós estamos fazendo, quando a gente vai decompor isso aqui, uma parte que tem traço 0 mais o traço. Então essa decomposição desse espaço, devido ao fato da matriz que gera a transformação não ser uma matriz ortogonal, essa transformação não é necessariamente, essa decomposição não é necessariamente redutível. Então vamos dar só dar uma olhadinha que eu estou só preocupado com essa questão, porque se a gente olha essa matriz aqui do ponto de vista da simetria, ela tem que ter 3 elementos independentes. No entanto, se eu fizer isso aqui só tem o A0 e só tem o A1. E daí, com essa decomposição aqui, ela daria apenas, né? Essas matrizes aqui dariam apenas 2 matrizes simétricas. Eu teria que colocar
provavelmente um outro termo aí. Estava pensando que seria o traço. O traço, se eu decompuser isso aí é o traço. Deixa eu voltar uma olhada, pensar isso um pouquinho melhor. Então, o nosso problema é o problema tensorial. Nós queremos dar sentido a essa decomposição aqui, a expansão desse objeto. Então, fica claro que esse termo aqui é o primeiro. Fica claro que eu posso colocar. Provavelmente, deixa eu ver se alguma coisa, se eu colocasse alguma coisa assim, θ alfa vezes um escalar, como a gente já tinha pensado, né? Posso colocar alguma coisa que tenha θ alfa vezes um escalar. E aí, claro, posso colocar alguma coisa que tenha θ beta vezes uma matriz de θ alfa, vamos colocar assim, se eu fizesse isso aqui. Então, esse objeto aqui, de uma maneira que está sobrando, né? Isso aqui é provavelmente esse objeto e esse objeto que deve ser obtido a partir disso. Não é uma coisa genérica, geral, eu fazer isso, mas isso. Basta eu fazer isso como estou fazendo aqui. É tudo, né? Tem que estar saindo daqui. De fato, está bem encaminhado aqui, porque esse objeto aqui tem 4 componentes. Então, nós temos 4 componentes de natureza bosônica e aqui 2 mais 2 de natureza fermiônica. Uma coisa está fechando bem. Eu estou me enrolando aqui e nessa decomposição. Quer dizer, aqui que a gente está fazendo está perfeito, né? Quer dizer, eu estou decompondo essa matriz antissimétrica aqui. Isso aqui é uma coisa invariante de Lorentz, porque se essa matriz aqui tem determinante 1, então isso aqui é um invariante, tá certo? Eu estou decompondo ela numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Até aqui está tudo bem. E a parte simétrica tem que ter 3 graus de liberdade. Então, isso aqui também está tem 3 componentes. Aí, 4 componentes aqui, 1 e 3 aqui, 4. A única coisa que talvez não esteja muito boa aqui seria só se a gente fizer o seguinte: quando eu for decompor essa matriz simétrica, vou pensar assim, se eu pegar uma matriz simétrica 3 por 2, alfa, beta, gama, eu posso dizer, essa matriz ela vai depender de 3 parâmetros. Então, tem que ser expandida numa base de 3 geradores. Tem que ter 3 matrizes de base independentes para poder expandir essa matriz. Eu posso pensar o seguinte: se eu pegar a matriz gama mi c, eu estou pegando 2 matrizes. Nesse caso especial, o gama 1 é a própria identidade, eu peguei a matriz gama 0c, pego a matriz gama 1c, tá? A matriz gama 1c, gama 1c, como é o próprio gama 1, essa matriz aqui acaba sendo a menos a identidade, e essa aqui eu estou pegando, então eu tenho que expandir, né, essa matriz aqui numa base de 3 objetos. É isso que nós temos que fazer. Isso daria pleno sentido ao que a gente quer fazer. Só que gama mi c, que é o que eu tenho à disposição, que é uma matriz simétrica, ela me daria 2 objetos. Eu teria gama 0 c vezes a primeira componente, mais gama 1 c vezes a segunda componente. Isso resolveria basicamente uma parte do problema. Mas agora eu tenho que colocar o terceiro elemento aí, né? O terceiro elemento que eu tenho que colocar poderia ser uma matriz. Se a gente pode fazer isso de uma maneira mais geral, eu expandiria isso assim: alfa, pensar. Alfa vezes 1, 0, 0, 0, mais beta vezes 0, 1, 1, 0, mais gama vezes 0, 0, 0, 1. Fazendo isso aqui. Então, essa matriz aqui, 0, 1, 0, como a gente tinha visto, né? Se eu multiplicar gama 1 vezes gama 0, basicamente é aquela matriz lá. Como a gente viu, né? Se eu pegar gama 0, C, gama 0 vezes C é sigma Z vezes sigma Y, né?
que dá basicamente o sigma x. Quer dizer, gama 0 C está mais ou menos aqui. Depois, quando eu pego gama 1 C, eu estou pegando alguma coisa da identidade. E essa matriz aqui, eu poderia escrever essa matriz aqui como sendo 1 mais sigma 3 e 1 menos sigma 3. Eu estou colocando, então, sigma Z. Sigma Z, não, sigma Z e eu gama 0. Não estou satisfeito. Quer dizer, eu poderia deixar assim, mas não está legal, porque eu acho que seria interessante se a gente pudesse quebrar. Então, qual é a moral da história toda? O que eu estou fazendo esse tempo todo aqui? A gente quer mostrar que naquele supercampo sai um campo vetorial. Então, o que eu estou dizendo aqui, nessa matriz simétrica, ômega, beta, alfa simétrica, eu tenho que ter o campo vetorial ali dentro. Beleza, aí eu sei que tem 3 componentes, é uma matriz simétrica, então ela tem que ter 3 componentes. Claro, as 2 componentes do campo vetorial poderiam ser 2 dessas 3 componentes. E aí fica bem clara a presença do campo vetorial se eu puder expandir aquela matriz em termos da base gama mi c. Que aí eu vou poder contrair gama mi c com o certo a mi. Ele diz, realmente a gente tem um vetor aqui. Mas fica faltando uma componente. O gama mi c a mi, eu coloco 2 componentes do ômega beta alfa. Agora falta uma componente, que é a terceira, porque o ômega beta alfa tem que ter 3 elementos. Você não teria que colocar uma delta beta alfa ali? Estou pensando, se a gente, por exemplo, se eu colocar uma delta beta alfa, se eu colocar uma delta beta alfa lá, no princípio, né, quer dizer, ali eu multiplicaria delta beta alfa vezes, né, aquele teta barrado. Tá, isso aqui, quer dizer, esse termo aqui me dá uma coisa, esse termo aqui é o epsilon, que observem só uma coisa, né, se eu pegar, só para, vamos voltar, se eu posso passar isso aqui. Tinha pensado, mas olha só, vamos pegar aquele termo lá, teta barrado, ômega beta alfa. Então, para nós, teta barrado é menos teta transposto C é menos 1. Então isso aqui vai dar um teta gama, C é menos 1, gama beta, ômega beta alfa. Vou colocar C é menos 1 é a matriz de conjugação de carga é praticamente essa. Então o inverso dela é menos 0. Então C é menos 1 é menos o epsilon. Então você vai ficar mais teta gama, epsilon, gama beta. Quando eu pegar esse pedacinho aqui está me dando epsilon, beta, alfa, S. Então, quando eu fizer esse pedaço aqui, ó, isso aqui é essa matriz ao quadrado. Essa matriz ao quadrado vai dar menos o delta. Então, basicamente, isso aqui é menos delta de gama alfa vezes teta gama. Então, isso aqui é menos teta alfa, S. Então, de fato, isso aqui, né, no final do dia, esse termo aqui, quando colocado aqui, ele vai me produzir um teta alfa vezes o escalar S. Por isso que eu estava falando, é inútil a gente colocar de partida isso aqui. Isso aqui deveria estar contido aqui. Então, a gente está vendo dessa maneira. E esse termo aqui vai dar origem àquele escalar. Parece aquele escalar vindo na parte assimétrica. Agora, o que a gente tem que cuidar é da parte simétrica. Vou cuidar da parte simétrica. A parte simétrica tem que ter 3 elementos. Tá certo. A pergunta é, eu poderia pensar assim, se eu colocasse isso aqui for, eu poderia pensar, isso aqui vai ser o delta de beta alfa vezes um escalar, sei lá, aqui. Mas aí se eu colocar isso, a gente vai ver que isso aqui isso aqui vai ficar o seguinte, nós vamos produzir teta barrado, que nós já vimos, é menos teta gama, C é menos 1, gama beta. Se eu multiplicar isso aqui por um teta beta alfa, vezes esse escalar aqui, então isso aqui é beta alfa. Então isso vai me dar o C é menos 1, beta alfa. Então isso aqui vai estar me dando no final de tudo
teta gama, C menos 1 menos epsilon, vai ficar epsilon, gama alfa, aqui. Certo? Então, se aquele carinha lá, se o alfa for 1, eu vou produzir teta 1S. E aqui eu vou produzir, se o alfa for 1, o gama só pode ser 2. Eu vou produzir um teta 2 aqui. Certo? Que não é a mesma coisa que está lá. Então, eu não vou poder juntar. Então, isso aqui já está fazendo mais sentido. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente talvez pudesse estar pensando o seguinte: que uma matriz simétrica, vamos pensar isso aqui, então, uma matriz simétrica de rank 2, no espaço exponencial, vamos ver, eu poderia escrever assim, como sendo um A vezes um delta de beta alfa, vou colocar assim, mais um BMI gama mi C beta alfa. Isso aqui é simétrico, isso aqui é simétrico, isso aqui é simétrico e isso aqui é simétrico. Isso aqui me dá uma componente e isso aqui me dá duas componentes, certo? Então, era isso que estava em mente, né, Léo? Pois é, eu acho que isso aqui faz sentido sim. Não seria redutivo. Oi? Não seria redutivo isso. Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, não sei, quer dizer, eu tenho que ter 3 componentes. Isso aqui me dá 3 componentes. Quer dizer, eu não estou dizendo que esses caras aqui não se misturam, pode ser, mas se eu fizer uma transformação de Lorentz aí, nesse espaço aqui, que é um espaço exponencial, quando eu multiplicar, quer dizer, fizer uma transformação, esse cara aqui, ele vai, a identidade, eu vou estar multiplicando a alfa, que é a ômega sigma x, por a ômega sigma x, né? Então, essa matriz aqui, essa decomposição, ela provavelmente não é irredutível, né? Mas, isso aqui é uma coisa irredutível, né? Porque a parte antissimétrica, isso aqui é um escalar. Sem dúvida. Então, aquele pedaço lá, se eu transformar uma matriz simétrica, eu continuo ganhando uma matriz simétrica. Então, uma matriz simétrica ela forma uma representação irredutível. A transformação de uma matriz simétrica ainda é uma matriz simétrica, por causa disso aqui. Né? Se eu transformar ômega linha beta alfa simétrica, eu vou ter a transformação de Lorentz no espaço exponencial S beta gama, L alfa delta, ômega beta delta. Porém, como isso aqui é simétrico em beta alfa, quando eu simetrizar isso aqui em beta alfa, eu automaticamente simetrizo isso aqui em gama delta. Então isso aqui, de gama delta. Então, se isso aqui é simétrico em beta alfa, quando eu simetrizar isso aqui em beta alfa, esse produto automaticamente fica simétrico em gama delta. Se ele fica simétrico em gama delta, ele pega a parte simétrica de gama delta. Então, a transformação dessa matriz simétrica é automaticamente, a transformação de uma matriz simétrica também mantém a simetria. Então, o fato de eu transformar a matriz ser simétrica é uma representação irredutível. Agora, o que a gente está dizendo que não é irredutível, esse pedaço aqui, se eu fizer uma transformação de Lorentz, eu posso misturar isso aqui. Mas aí não é um problema, porque a gente já conseguiu, a gente já sabe que ao fazer essa decomposição, eu posso, para fazer uma transformação de Lorentz, eu posso estar misturando essa componente com essa componente aqui. Eu acho que isso aí não seria um problema. Então a gente teria as 4 componentes daquela matriz irredutível distribuídas dessa forma. 3 componentes aqui dentro, uma componente naquele S. E aí a gente teria, então a gente botaria o seguinte, deixa eu apagar isso. Depois de tanto esforço aí, eu acho que a gente conseguiu mais ou menos fechar. Deixa eu recapitular para quem está seguindo a aula de casa, pode estar, ficou confuso com as minhas considerações aqui. Vamos voltar aqui. Então vamos voltar ao nosso esqueminha aqui. Vamos fazer isso aqui. Então o que nós estamos dizendo que ao fazer essa expansão aqui, nós temos que fazer uma expansão que tenha termos e teta e que tenha um índice alfa sobrando. Então eu botei esse índice alfa aqui. Termo que é linear, teta, então como nós sabemos, teta é um espidor de Majorana, então teta e teta barra são proporcionais. Então expandir em teta é a mesma coisa de expandir em teta barra.
Então nós botamos um índice θ mag e colocamos aqui índice alfa explícito. Então significa que eu tenho um índice espinorial contraído aqui. Na verdade é isso que está acontecendo aqui. Θ barrado beta, ômega beta alfa. Então aqui eu tenho 4 componentes. Uma matriz simétrica 2 por 2. E aí depois esse termo aqui fica obviamente assim, tem outra saída. Então o nosso problema todo é manipular o que está aqui dentro. O ômega beta alfa. Então a gente fez o seguinte, primeira providência que nós tomamos. Vamos dividir isso aqui numa parte simétrica mais uma parte antissimétrica. Aí o que nós estamos dizendo é que essa parte antissimétrica, se eu fizer uma transformação de Lorentz, então ômega linha beta alfa, qual é a transformação de Lorentz dele? Vai ser L beta gama, L alfa delta, ômega gama delta. Essa é a transformação de Lorentz desse tensor. Então, como isso aqui, se eu antissimetrizar em beta alfa, ao fazer essa antissimetria em beta alfa, ou seja, eu vou fazer isso aqui no meio de L beta gama, L alfa delta, menos L alfa gama, L beta delta. Então, automaticamente, esse termo aqui, ele é antissimétrico, se eu trocar gama com delta. Se eu botar delta aqui e gama aqui, vice-versa aqui, eu ganho esse momento. Então, como isso aqui é antissimétrico em beta alfa, então, automaticamente tem que antissimetrizar isso aqui em beta alfa. Vamos colocar assim, ó, significando que esses dois índices aqui estão antissimetrizados. Mas só que quando a gente antissimetriza em beta alfa, esse objeto aqui é antissimétrico em gama delta. Então, esse produto objetivo aqui é antissimétrico em gama delta. Se isso aqui é antissimétrico em gama delta, isso aqui automaticamente seleciona aqui só a parte antissimétrica de gama delta. Então, a transformada da parte antissimétrica é alguma coisa antissimétrica. Como isso aqui só pode ser proporcional, como isso aqui é antissimétrico, 2 por 2 é antissimétrico, isso aqui necessariamente é um epsilon gama delta vezes um escalar. E aí, isso aqui sendo um epsilon gama delta, se eu multiplicar por isso aqui, ó, isso aqui dá exatamente quem é L beta gama, L alfa delta vezes epsilon gama delta. Isso aqui é justamente epsilon beta alfa vezes o determinante de L. Mas o L nós temos visto, nós vimos que o gerador das transformações de Lorentz no espaço espinorial é isso aqui. Como essa matriz aqui tem traço nulo, essa matriz tem determinante 1. Então o determinante disso é 1. Então, esse produto aqui, esse produto que nós estamos fazendo aqui, ele vai me dar epsilon beta alfa. Com esse F aqui, vai me dar epsilon beta alfa vezes determinante 1. É igual, então, está me dizendo que ômega linha beta alfa é o epsilon beta alfa é. De fato, esse é um escalar. Então, esse objeto aqui não se transforma. Então, essa decomposição está me dizendo que isso aqui, sem dúvida, é um invariante de Lorentz. Como deveria ser, porque isso aqui no fundo é um epsilon beta alfa vezes um escalar. Então, essa decomposição aqui é irredutível. Isso aqui é irredutível segundo transformações de Lorentz, e isso aqui também é uma representação irredutível, porque a transformada de uma matriz simétrica vai numa matriz simétrica. Claro, estão concordando com o que eu vi? Então, então isso aqui é uma matriz simétrica. Então, agora, uma matriz simétrica 2 por 2, como nós vimos, né, uma matriz simétrica 2 por 2, ela vai ter ômega 1, 1, ômega 1, 2, ômega 2, 1, que é igual a ômega 1, 2, e ômega 2, 2. Então, é um objeto que tem 3 componentes. Então, a pergunta é, como é que eu poderia expandir ômega beta alfa simétrico? Qual é a nossa proposta? Nossa proposta é imaginar que essa matriz aí, ela tem que ter 3 componentes. Então, eu sei que eu tenho, no espaço espinorial, eu tenho 2 matrizes simétricas à minha disposição. Essas 2 matrizes aqui no céu. Gama 0C é simétrica e gama 1C é simétrica. E eu posso ter, vamos pensar o seguinte, as 3 matrizes de Pauli são independentes. Se nós trabalharmos nessa representação de Lorentz que nós estávamos
olhando, o gama zero, eu tinha tomado igual sigma z. E o gama 1, nós tínhamos tomado igual a I sigma y. Então, e aí nós vimos que a matriz de conjugação de carga, ela acaba sendo igual a gama 1. Então, também igual a gama 1, que é igual a I sigma y. Então, gama 0C, nessa representação, nós estamos escolhendo as matrizes gama 0C é sigma z, sigma y, que é I sigma x. Então fica I com I dá menos 1, então essa matriz aqui dá menos sigma x. Se eu pegar gama 1C, pelo fundo estou pegando gama 1 vezes gama 1. Gama 1 ao quadrado é menos 1. Então isso fica dando menos a identidade. Então, eu peguei essa matriz aqui, é simétrica, então quer dizer, a identidade está aqui. No gama 1C, eu posso estar tendo a identidade. Se eu peguei sigma x, né, eu posso pegar ainda, sigma x é simétrica, eu posso pegar, por exemplo, sigma z. Nada me impede, então, eu vou fazer o seguinte, pensar que nessa representação aqui, quando eu pegar o gama mi c, eu, na verdade, estou pegando o sigma x, que é simétrico, e a identidade, que é simétrica. E aí eu posso pegar uma outra matriz simétrica, uma terceira matriz simétrica que eu tenho à disposição, é a sigma z. Poderia pensar assim, poderia imaginar que eu estivesse decompondo desse modo. Então, a gente sabe que toda matriz 2x2 pode ser expandida em termos das matrizes de Pauli e da identidade, mais a matriz de Pauli. Então eu poderia fazer o seguinte, vamos ver se faz sentido isso. Se eu pegar essa matriz assim, vamos voltar aqui, se eu pegar essa matriz alfa, beta, gama, delta. Alfa, beta, beta, delta. Essa matriz aqui é assim. Então ela pode ser escrita como sendo alfa, 1, 0, 0, 0. Mais beta, 0, 1, 0. Mais gama, 0, 0, 0, 1. Essa matriz aqui, vamos dizer assim, é 1 mais sigma z sobre 2. Essa matriz aqui é 1 menos sigma z sobre 2. Então a gente está vendo, a identidade apareceu na expansão e o sigma z apareceu. E essa matriz aqui é o sigma x. Então, se a gente pegar uma matriz simétrica 2x2, a gente pode expandir essa matriz simétrica 2x2 numa base que tenha a identidade. Eu posso expandir qualquer matriz simétrica 2x2 em termos da identidade do sigma x e do sigma z, certo? Que é o que está acontecendo aqui. O gama 0c está fazendo o papel do sigma x. O gama 1c está fazendo o papel da identidade. E o sigma x, o sigma z entraria independente. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar aqui, então. A gente está vendo que o sigma z, ele pode aparecer. Então, eu poderia pensar nessa matriz aqui, desse modo, né? Ela teria o sigma z vezes um escalar, vezes alguma, sigma z vezes sei lá, chamar de Ki, e aqui eu poderia colocar gama mi c vezes uma mi. Então eu teria 3 elementos nessa expansão e mais um elemento nessa expansão, dessa parte aqui. Então nós teríamos as 3, né? Teria esse objeto. Agora vamos pensar bem uma coisa. Esse carinha aqui é o que está ligado ao sigma z, né? Então a pergunta é, apesar de ter uma componente só, que eu coloquei essas duas componentes aqui, seria bom, será que esse cara aqui, qual é o caráter dele sobre transformações de Lorentz, né? Eu teria aqui o sigma z, nossa transformação de Lorentz. Se eu fizer uma transformação de Lorentz em cima disso, nós vamos ter essa mais objeto. É a ômega sobre 2 sigma x, sigma z, é a ômega
Z, sigma X, né? Claro, você me daria sigma Z, mais o comutador de sigma Z, sigma X, que é o sigma Y, o comutador de sigma Y, sigma X, que é o sigma Z. Então, senão, esse objeto aqui, quer dizer, era bom se ficasse claro, né? O caráter desse objeto aqui sobre uma transformação de Lorentz. Ele está se misturando. O traço sigma Z é zero, obviamente, né? O traço de sigma Z é zero. A questão é, esse objeto aqui contrai com índice μ. Então, fica claro que isso aqui é um bivetor, é um vetor do espaço Minkowski bidimensional. Agora, esse cara aqui não carrega índice nenhum. Mas o fato de ele não carregar índice nenhum, se uma transformação de Lorentz dele, se fizer uma transformação de Lorentz nessa decomposição, esse objeto, será que esse objeto iria nele mesmo, né? Quer dizer, sem dúvida, quer dizer, esse cara aqui é um bivetor. Isso aqui não tem jeito, né? Uma transformação de Lorentz, né? Esse objeto aqui, sigma Z, isso daí para a gente, porque a transformação de Lorentz dessa matriz aqui, ela certamente vai, isso aqui vai me dar um sigma Z beta alfa. Tá certo? E aí a transformação de Lorentz, nós temos visto esse objeto aqui, ômega min, né? Beta alfa, ele vai ser L beta gama, L alfa delta, ômega gama delta. Quando eu pegar a parte simétrica disso aqui, vou colocar aqui um sigma Z, eu vou ter uma contração. Eu vou ter o gerador do grupo de Lorentz, que envolve o sigma X, né? Então, o computador daqueles dois caras ali, sigma X, nós vamos falar de sigma Z, isso, é o sigma Y, é o sigma X. Então, o gerador do grupo de Lorentz é o sigma Z. Então, essa transformação, parece que essa decomposição aqui, ela não fica clara que é invariante de Lorentz. Seria bom se esse QI fosse realmente um escalar. Como é que é a propriedade desses três caras aqui? Eu posso jogar isso lá na decomposição. Jogar isso, uma VC, ela é simétrica. Dados. Se a gente fizer aquela decomposição lá, aquele primeiro tema, aquele último tema, de fato é um escalar, ele resolve o nosso problema. Ele dá um escalar. E se nós aqui já colocamos a identidade, deixa eu colocar aqui uma outra possibilidade de representação. Vamos manter essa estrutura, mas vamos mudar a representação. Eu estou trabalhando com os pinores de Majorana, vamos ver a representação de Majorana. Representação de Majorana, gama zero. Queremos pegar uma representação que é puramente imaginária. Vamos pegar o gama zero igual ao sigma y. E vamos pegar o gama 1 igual a i sigma x, né? Pode ser. Então, essa representação aqui, puramente imaginária, quadrado igual a 1, quadrado igual a menos 1, anticomum. Tá certo? O gerador do grupo de Lorentz, nesse caso, sigma z, como gerador do grupo de Lorentz, isso sobre 4, comutador de gama 0 com gama 1. O comutador de gama 0 com gama 1 é o comutador de sigma y com sigma x, sigma h, sobre 4. Ômega 0, 1. Isso sobre 4, gama 0, gama 1. Esse é o gerador do grupo de Lorentz nessa representação. Essa representação é maiorando porque ela é puramente imaginária. Então, sigma 0. I sobre 4. Gama 0, embaixo é o próprio sigma y. Gama 1 embaixo é o menos I sigma x. Eu achei o índice 1. Eu vou produzir um sinal menos. Eu vou ter aí aqui I sigma x, tá certo? Então, I com menos I dá 1. E o comutador de sigma y com sigma x é menos, né?
o comutador de sigma x com sigma y. E o comutador de sigma x com sigma y é I sigma z, 2I sigma z. Então, nesse caso, o gerador do grupo de Lorentz, sigma 0, 1, ele está dando para nós menos I sobre 2, sigma z. Então, nesse caso, a gente tem uma propriedade melhor. Na representação de Majorana, está claro para nós o seguinte, que o gerador do grupo de Lorentz, então, na representação exponencial, é exponencial de 1/2, de 1/2, né? A gente geralmente faz assim, ômega mini, sigma mini. Então, tá, ômega 0,1, sigma 0,1, mais ômega 1,0, sigma 1,0. Então, tá, ômega 0,1, que eu vou chamar de ômega, sigma 0,1. Então, isso aqui é o gerador. Agora, ômega 0,1 para nós é menos I sobre 2, sigma z. Exponencial, menos I, ômega sobre 2, sigma z. Então, sigma z tem traço nulo. Então, o determinante de L é 1. E sigma z é simétrica, não é simétrica. Então, não posso garantir mais nada. Posso garantir que o determinante é igual a 1 como tinha que ser. Então, nesse caso, com essa representação, eu sei quem é o L. O L envolve sigma z. Deixa eu apagar isso aqui agora. Nós já sabemos quem é o gerador do grupo de Lorentz. Vou pegar a matriz de conjugação de carga nesse caso. Se eu estou na representação de Majorana, quer dizer, C, gama 0 transposto, é antissimétrico, então, igual a menos gama C. Então, como gama 0 é antissimétrico, essa questão C comuta com gama 0. C gama 0 é igual a gama 0 C. Essa matriz, então C vai ter que antes comutar com gama X e comutar com gama Y. Então, se C antes comuta com gama X e comuta com gama Y, o sigma Y é porque o C pode ser o próprio sigma Y. Essa matriz aqui comuta com essa e antes comuta com essa. Então, para tomar C real, podemos tomar C igual a I sigma Y. Da própria matriz epsilon, né? Que dá o próprio derivativo. 0, 1 menos 1, 0. Vamos dizer isso. Aí se eu pegar a matriz gama 0, C, gama 0, C, então é sigma Y com sigma Y, vai dar identidade. Então, gama 0, C é I vezes a identidade. Vou colocar assim. E gama 1, C, gama 1 vezes C dá I2, gama 1 dá I2, que é menos 1, dá menos sigma X e sigma Y. Mas sigma X, sigma Y, aí sigma Z. Isso dá menos I. Vamos tirar I2 aqui. Isso aqui. Pegar a matriz de conjugação de carga igual a sigma Y, tem que estar tudo certinho. Sigma Y ao quadrado dá identidade. I sigma X, sigma Y, dá I sigma Z, então dá menos sigma Z. Então a gente vê que a identidade apareceu aqui e o sigma Z apareceu ali. Então eu precisaria completar isso com o sigma X. Então o sigma X iria para o lugar que o sigma Z estava da outra vez. Então eu consigo fazer essa expansão também, expandindo nessa base aqui. Então isso aqui leva em conta o gama μ C, essas duas aqui que são simétricas, e aí para poder ter a terceira componente eu precisaria ter o sigma X, né? E aí o sigma X seria a terceira matriz simétrica que me daria os três elementos. Então eu acho que você consegue, né? Mesmo mudando de base, a gente consegue ter um conjunto, ele consegue mostrar que fica sempre sendo sigma Z e sigma X. A identidade, sigma Z e sigma X de novo, eu consigo formar a matriz simétrica de Maclaurin, que a gente já sabia do outro lado. Ele fica tanto na representação de Dirac como na representação de Majorana. Tá certo. Então, vou colocar aqui, só precisaria colocar, eu colocaria aí, pensaria dessa forma, né? Colocaria, deixa eu apagar isso aqui. Acho que isso aqui já deu para nós. Agora, então essa representação
sem dúvida, mas ela precisa de uma terceira matriz aqui. Dependendo da representação, pode ser o sigma Z ou o sigma X. Então, a gente gostaria de colocar isso agora, tentar colocar isso aí de uma forma covariante. Se eu tivesse em 3 dimensões, quer dizer, 1 mais 2, isso aí não teria nenhum problema, porque em 1 mais 2 eu poderia colocar direto o gama B e C, são 3 matrizes e pegaria as 3 componentes. A única diferença é que agora eu estou em 1 mais 1, então eu tenho uma matriz simétrica que está me sobrando, né, um elemento. Seria um pouco isso. Se a gente puder ainda, eu não vejo que tenha outro, não tem nenhum vínculo que a gente possa pôr ali, porque ali eu tenho 2 componentes espinoriais nos extremos, então eu tenho que ter 4 componentes normalmente, né? Certo. Se forem espinores de Majorana, tudo bem, tá? Mas independentemente de ser Majorana ou não, o único jeito é eu colocar, quer dizer, essa matriz aí. Isso, eu acho que é equivocado. Uma outra coisa, desculpa aqui, ele está esquecendo que nós estamos em 2 dimensões. Em 2 dimensões, nós temos a matriz de quiralidade. Nós estamos em 2D. Então, a matriz de quiralidade, vamos dizer assim, gama 3 de 2 dimensões, ele vai ser gama 0 e gama 1. Tem que ser o produto das matrizes todas. Ele tem que ter quadrado igual a identidade. Então, ele precisa do íon, gama 0, gama 1, gama 0, gama 1. Gama 0, então você transfere esse com esse, então gama 0, gama 1. E aí dá um sinal menos. Gama 0 ao quadrado dá 1, gama 1 ao quadrado dá menos 1. Então, beleza, essa matriz aqui tem quadrado igual a identidade. Então, se eu pegar essa matriz de quiralidade, gama 3 é igual a gama 0, gama 1. Vamos pegar as nossas representações que nós vimos aqui. Nosso gama 3, no primeiro caso, a representação de eu pego o primeiro. Nós temos gama 0 igual a sigma Z e gama 1 igual a I sigma X. Certo? Tínhamos feito isso. Então, gama 3 vai ficar gama 0 vezes gama 1. Vai ficar I sigma 3 vezes sigma X, é I sigma Z. Então fica I sigma, vai ficar menos sigma Y. Gama 3 está certo. Mas gama 3, observem bem. Gama 3 é a matriz de quiralidade. No espaço espinorial, como o comutador é gama 0 e gama 1, está certo. Gama 3, então, agora gama 3 aqui, essa matriz aqui é antissimétrica. Sigma Y, né? É antissimétrica. Na representação de Majorana, vamos ver o que acontece com a gama 3. Na representação de Majorana, nós tomamos esse carinha aqui igual a sigma Y. Nós tomamos o gama 1 igual a sigma Z, não foi? Não, tomamos gama 1 igual a I sigma. Então, o gama 0 igual a sigma Y. Vamos dizer que a gente pega isso aqui igual a I sigma X. Tanto faz, né? Na representação de Majorana tem que ser tudo puramente imaginário. Essa tem quadrado 1, essa tem quadrado menos 1, elas anticomutam, tá certo? E sigma Y vezes sigma X dá I sigma Z. Então isso aqui dá menos sigma Z. Certo? Então, gama 3. E a sigma Z é uma matriz simétrica. A matriz de quiralidade é simétrica, né? Então, e outra coisa, a matriz de quiralidade, gama 3, ela define o seu escalar. Ela comuta com as transformações de Lorentz, certo? A matriz de gama 3, a gente sabe que ela anticomuta com todas as. Ela anticomuta com gama 0 e gama 1. Então, se eu fizer uma transformação de Lorentz, que é alguma coisa que tem gama 0 e gama 1, e aqui eu tiver gama 3, e aqui eu tiver gama 0 e gama 1, como gama 3 comuta, né? Quer dizer, gama 3, o conceito de quiralidade, que é uma representação irredutível. Como gama 3 tanto comuta com gama 0 e gama 3 comuta com gama 1, então a gente, essa matriz de gama 3 ela pode ser usada, isso, quando a gente faz uma transformação de Lorentz, certo? Se a matriz de gama 3, quando a gente
Gama 5 justamente define um pseudo-vetor por conta disso, né? A gente tem psi barrado, gama 3, psi, aqui a transformação de Lorentz tem um barrado, aqui eu tenho gama 3 e aqui eu tenho. Então isso aqui me define sempre um pseudo-escalar. Então a matriz de gama 3, quer dizer, eu posso usar a matriz de gama 3 como sendo alguma coisa aqui, e ela, nessa representação, quer dizer, ela é simétrica ali nessa representação de Majorana. Então se eu trabalhar com as representações, eu estou trabalhando com o Shedor de Majorana, e eu trabalhar na representação de Majorana, eu estou querendo colocar para vocês isso aqui. Provavelmente vai poder fazer aqui o seguinte, usar essa base de matriz simétrica como sendo gama mi c, e aqui usar o gama 2, né? Então, na representação, quer dizer, essa matriz aqui é irredutível, ela é um pseudo-vetor, um pseudo-escalar. Então, se eu estiver na representação de Majorana, eu poderia, em vez de colocar, quer dizer, o meu problema era sempre se eu colocar aqui uma matriz que tem um índice explícito de espaço, sigma x, sigma y, sigma z. Quer dizer, isso, de uma certa maneira, não estaria me dando uma representação irredutível. Mas agora, se eu coloco aqui essa matriz gama 3, essa matriz gama 3, ela está automaticamente ligada ao pseudo-escalar. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é o seguinte: se a gente pudesse fazer isso aqui, nós colocarmos isso aqui como sendo gama 3, vamos dizer assim, beta alfa, vezes o Q, escalar, vamos colocar, seja o escalar, e aqui mais gama mi c, beta alfa, que é simétrico, a mi. Isso aqui poderia ser uma boa decomposição. Quando eu levar o primeiro termo lá, aquela expansão lá, eu vou estar gerando um gama 3, beta barrado. Né? Beta barrado gama 3. Será que ficaria com gama 3 explícito aparecendo lá? E o outro pedaço ali daria a parte invariante de Lorentz, a parte covariante de Lorentz. E lá, mais aquele primeiro termo, aquele termo de lá, me daria o θ alfa. Eu ganharia um termo em θ alfa, ganharia um termo em gama 3 θ alfa, e ganharia um termo em gama mi c. Então eu teria dois escalares, né? Dois escalares e um campo vetorial que a gente está colocando. Acho que poderia ser o caso. Não estou gostando só de uma coisinha, que é o fato do gama 3, é o fato de eu estar precisando usar isso na representação de Majorana. Isso aí, apesar de eu estar usando os pilores de Majorana, a gente não está preocupado em declarar que a gente está na representação de Majorana. A gente usa os pilores de Majorana. Os pilores de Majorana, se ele existe no espaço-tempo, ele existe em qualquer representação. A forma dele, né, é que vai ser dependente da representação. Se ele ficar real na representação de Majorana, ele é real. Na representação de Dirac, ele não é real, mas ele é sujeito a uma condição de realidade. Tá? Agora, o que a gente está vendo é que a matriz gama 3, ela é a matriz de quiralidade, ela é simétrica na representação, está sendo simétrica na representação de Majorana, ela está dando sigma 3. Mas se eu usasse uma outra representação, não necessariamente seria simétrica. É isso que eu não estou ainda muito satisfeito. Acho que a gente deveria ter isso aí completamente independente da representação. Deixa eu dar uma. Vamos voltar aqui para a gente pensar mais o que a gente pode. É teoria de grupo mesmo, né? O que a gente poderia fazer. Porque é interessante que 3 dimensões, como a gente está vendo aqui, se eu tivesse 1 mais 2D, os espinores de 1 mais 2D são os mesmos espinores de 1 mais 1D. 2 dimensões e 3 dimensões, como a gente sabe do nosso curso, né? Eles compartilham os mesmos espinores. Então, a álgebra espinorial seria tudo 2 por 2, e aí eu estaria ótimo, porque as matrizes gama mi c, se eu estou em 3 dimensões, eu tenho a matriz de Majorana, a matriz de conjugação de carga, gama mi c vai ser gama 0, gama 1, gama 2. Então, eu consigo expandir em 3 dimensões, quando a gente for fazer a supersimetria em 3D,
esse termo aqui fica completamente associado ao vetor em 3D. Quer dizer, isso aqui seria para nós, em 3 dimensões, seria o gama mi c das 3 dimensões, que é gama 0, gama 1, gama 2 e o próprio mi. Acabou. Isso aqui é simétrico. Então, eu não teria nada sobrando aí, faltando aqui. Em 2 dimensões eu não tenho 0 e 1. Então, tem 2 componentes aqui, mas aqui eu tenho 3. Então, fica faltando uma componente que eu tenho que explicitar. Em 3D não, ficaria tudo automático. Só pensar uma coisinha, porque realmente o campo vetorial em 3 dimensões, se eu pegar esse campo aqui em 3 dimensões, ele se decompõe. Vamos chamar esse índice aqui de 3 dimensões de chapéu. Quer dizer que eu estou em 3D. Então esse índice aqui, esse campo aqui, é A0, A1, A2. Isso aqui é o vetor das 2 dimensões, redução dimensional. Isso aqui é o AMI de 2 dimensões. Esse cara aqui, do ponto de vista das 3 dimensões, faz papel de um escalar. Isso aqui seria o nosso escalar aqui. Vamos pensar assim. Então, de fato, a álgebra de Clifford em 3 dimensões está me indicando a presença de um vetor em 3 dimensões. Agora, um vetor em 3 dimensões é um vetor em 2 dimensões e um escalar das 2 dimensões. Então, de fato, a álgebra de Clifford diz que essa decomposição deve estar trazendo um escalar. Perfeito. Nós nada podemos garantir, né? Quer dizer, gama mi c, nós como vimos, essa matriz não tem necessariamente traço zero. Então, eu não posso tirar mais nada. Então, realmente eu preciso, tem que ter um escalar à parte, quando eu vou para 2 dimensões. Além daquele escalar que está na parte antissimétrica. Mas a própria parte simétrica, ela está pedindo um escalarzinho. Então, deixa eu ver. Então, certo, se a gente fizer isso, a gente está pegando. Eu estou me perguntando, será que a gente teria que impor, que ao decompor ômega beta alfa, eu decompusesse uma parte que tem traço nulo, um simétrico de traço nulo, né, mais a parte antissimétrica. Mas aí eu acho que isso aí é uma forçação, porque a parte simétrica de traço nulo, né, o traço nulo não é uma condição invariante de Lorentz no setor escritorial. Não é o SON, né? Isso aí na verdade não é um setor escritorial, não é um SON, é um setor escritorial do SO. Então, seria o que poderia estar nos faltando, seria ou então eu tenho que dizer, não, realmente tem um escalar. É porque vamos pensar, se eu reduzir, né? Se a gente vai para 3, porque se a gente vai para 3 dimensões, o que vai acontecer?